E aí, pessoal, bem-vindos ao canal Civilização Brasileira. Nesse vídeo eu vou ler e comentar um capítulo do Casa Grande e Senzala, do mestre Gilberto Freire. Pessoal, há um tempo gravei um vídeo, que é até então o vídeo com a maior repercussão do canal, onde eu falo um pouco sobre a influência portuguesa aqui no Brasil. E nesse vídeo eu comento que o povo português é um povo mestiço. Só que, para minha surpresa, vários portugueses vieram ao vídeo, e talvez alguns brasileiros, não sei de onde todos são, e falaram que não, o povo português não é um povo mestiço. Um até falou, os austríacos são um povo mestiço, mas Portugal, o povo português, não. Eu de verdade não entendo por que essa afirmativa choca tanto essas pessoas, desagrada tanto. Nós aqui no Brasil, por exemplo, somos um povo mestiço, ponto final, ninguém coloca isso em dúvida. Agora, o que me deixou surpreso, no caso dos portugueses, é justamente a negativa de algo que a mim parecia um fato óbvio. Eu de verdade sempre achei óbvio que o povo português era um povo mestiço, e eu sempre achei que, sei lá, né, dizer que o povo português não é mestiço é a mesma coisa que dizer que o povo brasileiro não é mestiço, né? Ou seja, é um contrassenso completo. Então, para comentar um pouco esse tema, eu escolhi o capítulo primeiro aqui do Casa Grande e Senzala. Vou ler alguns parágrafos do Gilberto Freire. O capítulo 1, Características gerais da colonização portuguesa do Brasil. Formação de uma sociedade agrária, escravocrata e híbrida, onde ele comenta um pouco do caráter mestiço do povo português. Isso daqui não é uma prova empírica da mestiçagem portuguesa, mas é uma linha interpretativa que eu acho muito, muito rica. E é uma forma também de mostrar como a escrita do Gilberto é belíssima, como a interpretação do Gilberto do passado português é belíssima. A singular predisposição do português para a colonização híbrida e escravocrata dos trópicos explica em grande parte o seu passado étnico, ou antes cultural, de povo indefinido entre a Europa e a África. Nem intransigentemente de uma nem de outra, mas das duas. A influência africana fervendo sob a europeia e dando um acre requeime à vida sexual, à alimentação, à religião. O sangue mouro ou negro correndo por uma grande população brancarana, quando não predominando em regiões ainda hoje de gente escura. O ar da África, um ar quente, oleoso, amolecendo nas instituições e nas formas de cultura as durezas germânicas, corrompendo a rigidez moral e doutrinária da igreja medieval, tirando os ossos ao cristianismo, ao feudalismo, à arquitetura gótica, à disciplina canônica, ao direito visigótico, ao latim, ao próprio caráter do povo. A Europa reinando, mas sem governar, governando antes a África. A indecisão étnica e cultural entre a Europa e a África parece ter sido sempre a mesma em Portugal, como em outros trechos da península. Espécie de bicontinentalidade que corresponde em população, assim vaga e incerta, à bissexualidade no indivíduo. E gente mais fluente que a portuguesa dificilmente se imagina. O bambo equilíbrio de antagonismos reflete-se em tudo o que é seu, dando-lhe ao comportamento uma fácil e frouxa flexibilidade, às vezes perturbada por dolorosas hesitações, e ao caráter uma especial riqueza de aptidões, ainda que não raro, incoerentes e difíceis de se conciliarem para a expressão útil ou para a iniciativa prática. O que se sente em todo esse desadouro de antagonismos são as duas culturas, a europeia e a africana, a católica e a maometana, a dinâmica e a fatalista, encontrando-se no português, fazendo dele, de sua vida, de sua moral, de sua economia, de sua arte, um regime de influências que se alternam, se equilibram ou se hostilizam.
Tomando em conta tais antagonismos de cultura, a flexibilidade, a indecisão, o equilíbrio ou a desarmonia deles resultantes, é que bem se compreende o especialíssimo caráter que tomou a colonização do Brasil, a formação sui generis da sociedade brasileira, igualmente equilibrada nos seus começos e ainda hoje sobre antagonismos. Para compreender essas colocações do Gilberto, a gente tem que entender qual que é a tese principal dele no Casa Grande Senzala. Para o Gilberto, a sociedade brasileira é uma sociedade, e era naquele período já, uma sociedade profundamente antagônica, uma sociedade que se dava em extremos, a Casa Grande de um lado e a Senzala do outro. Só que por uma série de motivos, naquele período, o período colonial, esses antagonismos, eles se equilibravam, eles tendiam ao equilíbrio. Ou seja, não nega os antagonismos, mas reforça que eles tendiam a uma certa harmonização. Essa é a tese do Gilberto. Agora, um dos motivos dessa tendência ao equilíbrio que ele enxerga na sociedade colonial brasileira vem justamente do fato de que o povo português, o nosso colonizador principal, também tinha esses antagonismos dentro de si e também tendia a equilibrá-los dentro de si. Para o Gilberto, o Brasil ele representa uma continuidade desses antagonismos que já existiam dentro do povo português. E aqui nós percebemos a forma como ele enxerga o povo português, como um povo meio europeu e meio africano. Tem até um vídeo aqui no canal onde eu comento um pouco sobre isso, que se chama Portugal, um país africano, um título provocativo, evidentemente, tá? Mas onde eu já trago um pouco dessa reflexão, um vídeo antigo aqui do canal, tá bom? Então aqui, nessas passagens que a gente leu, com uma escrita expressionista, ou seja, que carrega muito o sentido das palavras, dá muita vida às palavras, o Gilberto nos traz essa realidade. A realidade do português como sendo um povo mestiço. Veja só como ele se refere. A influência africana fervendo sob a europeia. O sangue mouro ou negro correndo por uma grande população brancarana. O ar da África, um ar quente, oleoso, amolecendo nas instituições e nas formas de cultura as durezas germânicas. Ainda que ele não traga um dado empírico, pessoal, são coisas que nós percebemos no estudo da história de Portugal. Principalmente no estudo da história de Portugal medieval. E ele ainda acrescenta, a Europa reinando, mas sem governar, governando antes a África. Ele ele coloca a África como mais influente, mais importante na formação portuguesa do que a própria Europa. Fala que o povo português era um povo indeciso étnico e culturalmente entre a Europa e a África. Mas não só o povo português, ele fala, também dos povos hispânicos como um todo, e nas suas três expressões políticas, Portugal, Castela e Aragão. Até que nós chegamos no último parágrafo que eu li, que na minha opinião é o mais bonito de todos, e um dos mais bonitos do livro inteiro. O que se sente em todo esse desadouro de antagonismo são as duas culturas, europeia e africana, católica e maometana, dinâmica e fatalista, encontrando-se no português, num regime de influências que ora se alternam, ora se equilibram e ora se hostilizam. Isso daqui, pessoal, é muito bonito, tá? É muito profundo. E, pessoal, o mais triste de se querer negar essa mestiçagem, essa influência africana, essa bicontinentalidade, por motivos ideológicos, é que a gente acaba tirando de Portugal, tirando do povo português, uma das coisas mais belas que ele tem. Uma das coisas mais singulares, mais únicas que constitui o povo português. Eu acho isso muito triste. É por isso que eu prefiro olhar para o povo português, para esses meus antepassados, na sua completude. Mas eu recomendo aqui, para todos os leitores que têm interesse em conhecer melhor a história portuguesa, as obras de um historiador chamado José Matoso. Ele trabalha muito a influência moura em Portugal, sobretudo no sul e nas cidades do sul de Portugal. E ele mostra como, diferentemente dos judeus, a população moura em Portugal foi absorvida completamente.
E isso nós sabemos que acontece principalmente no nível popular, o nível do povão. Enquanto as elites e as camadas mais altas, elas têm uma tendência a se preservarem por meio de uma endogamia, o povão não se importa com essas coisas. A mestiçagem no povão é livre. E essa é uma dificuldade, inclusive, né, de se colocar na cabeça de algumas pessoas aqui do Brasil também. Que o povão sempre se misturou livremente. Então estudem o José Matoso. E vejam, ele confirma, de certa maneira, essa tese do Gilberto Freire, e, abre um parênteses, ele escreveu muito tempo depois do Casagrande Senzala, quando ele reafirma que Portugal vivia sim sobre muitos antagonismos. Ele fala, por exemplo, de um norte germânico e senhorializado contra um sul islamizado e de organização concelhia. Os conselhos eram muito mais fortes no sul, porque toda a região sul de Portugal não viveu a senhorialização de maneira tão intensa. A área senhorial mesmo de Portugal era a região entre Douro e Minho, no norte. Ele acrescenta também um outro antagonismo, que é o antagonismo entre as cidades e as vilas rurais, mostrando que as cidades é que vão sintetizar a unidade nacional portuguesa. Agora, sobre a questão do Portugal africano. Pessoal, os mouros, eles permaneceram na Península Ibérica por 700 anos. 700 anos é mais do que a história inteira do Brasil. É impossível imaginar que eles ficaram 700 anos na Península Ibérica e não deixaram influência nenhuma lá. E no caso do território português foram mais ou menos 500 anos. É só no século XIII que a expansão portuguesa vai completar o seu território atual. Então o governo mouro vai ser expulso, mas a população moura em grande parte permanece. É muita infantilidade imaginar que a fronteira entre os reinos cristãos e os reinos muçulmanos era uma fronteira fixa, completamente intransponível. Não, as populações do sul, as populações dos reinos muçulmanos, as populações cristãs estavam o tempo inteiro em contato, em diálogo. Então os contatos foram os mais variados o possível. E voltando ao José Matoso, ele até comenta que um dos motivos que torna a organização dos conselhos portugueses tão forte é justamente a capacidade que esses conselhos tinham de barganhar a sua independência, barganhar demandas entre os mouros do sul e os cristãos do norte. Ambos queriam os conselhos como seus aliados e ambos faziam concessões. E esses conselhos foram muito importantes porque ao mesmo tempo que eles reproduziam a lógica senhorial em alguns aspectos, eles eram por si sós a negação dessa lógica senhorial. E aqui, pessoal, eu estou me detendo nos mouros. Eu não estou falando de influências mais antigas ainda, africanas, presentes em Portugal e Espanha atuais, no território da Península Ibérica, porque elas existem. E vejam, essa ligação entre a África e os reinos ibéricos era tão grande que o primeiro impulso da expansão marítima de Portugal se deu justamente sobre a África, o norte africano. E foi no norte africano que Dom Sebastião apareceu. O próprio Estado português da Idade Média percebia a África como uma continuidade de Portugal. E pessoal, quando o Gilberto traz essas colocações, ele se ancora muito no pensamento hispânico, na intelectualidade hispânica. O Gilberto sofreu grandes influências de homens como Miguel de Unamuno, Pío Baroja e Angel Ganivet. Aqui um livrinho do Ganivet, Idearium Espanhol. Os três que eu citei aqui faziam parte da geração de 98, que queria enxergar, tentava enxergar a Espanha, a hispanidade, na sua singularidade. E as influências dele sobre a obra de Gilberto são patentes. Quando a gente começa a se debruçar sobre esses grandes pensadores hispânicos, a gente percebe as influências marcantes do pensamento deles na obra do Gilberto Freire. Então ele não é um aventureiro aqui que está falando sobre algo que não conhece. Enfim, eu vou ficando por aqui. Queria muito trazer uma obra do Gilberto nesse quadro do canal chamado Lendo e Comentando e consegui. Fico muito feliz por isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dê um joinha, comente e compartilhe e até a próxima. Falou, pessoal!